Só um minutinho, só um X. Natália, nós temos que providenciar uma geração de caracteres para quando o Lázaro falar, a gente tem que pôr a tradução. Só uma brincadeirinha. Que alguém ia falar, eu cortei para fazer essa brincadeirinha. Eu cheguei atrasado, eu estava meio boiando, já me atualizei. Já estava atrasado. Tem mais alguém que está assim, sério, boiando só para a gente ajudar a boinha para vocês conseguirem continuar aqui na reunião? Tá tudo? Deu para pegar? Então, na síntese, fala. Eu acredito que todas essas informações são válidas, são bastante interessantes, só que assim, nos últimos anos eu tenho notado que a participação do comitê, principalmente, é para tapar buraco, em algumas reuniões que a gente teve. O que seria importante? Antes das competições, está tudo definido com relação a essas competições que existirão, principalmente no alto rendimento. Não sei se isso vai ser possível para o próximo ano, mas eu acredito que seria muito importante, principalmente com relação ao planejamento dos treinadores. Porque tem se visto que programação, infelizmente, foi feita de última hora. Isso daí é válido, é interessante, Só que se não for feito antes das competições, antes da primeira competição que seja, não sei, uma data estipulada, infelizmente vai haver reclamações. E para que não haja essas reclamações, é válido que a gente se planeje, tenha um planejamento muito bom desde o começo, né? E não depois ir tentando resolver os problemas. Tua boia, que você chegou. Ó, prova, quantidade de atletas será definido pelo comitê. Nós não vamos nos meter nisso aí. Regulamento, quantidade de provas, classificação e tal. Aqui nós já falamos lá do alto rendimento, aqui estamos falando de desenvolvimento de base. Será definido pelo comitê. Toda a parte técnica, a federação não vai se intrometer. A federação não vai se intrometer. Mauro, a federação tem um representante em cada um. Em cada uma, a federação tem um representante, eu falei, com direito a voto de qualidade. Vamos dizer assim, vou citar aqui que estão os três aqui. O Pinheiros no alto rendimento. Pinheiros acha uma coisa, a BMF acha a mesma coisa que o Pinheiros, a Orcamp acha uma coisa diferente e a federação acha igual ao que a Orcamp está achando. Vale o que a Orcamp está achando porque a federação tem voto de qualidade. Pinheiros e BMF têm uma mesma opinião, a Orcamp tem uma opinião, a federação tem outra opinião. Vale a opinião de Pinheiros e BMF. Tá certo? Só por isso. Eu acho que o que ele quis dizer, na verdade, não é o que vai ser coordenado, o que vai ser decidido. É o tempo que isso vai ser feito. Porque, eu ia chegar lá. Porque muitos treinadores já estão programando o ano que vem. Daqui, por exemplo, aqui, tem gente que já começou a treinar para o ano que vem e tem gente que vai começar a treinar para o ano que vem muito rápido. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Mesmo porque os clubes precisam se organizar na parte financeira, com previsão de orçamento e tudo mais. Então, até o dia 20, ficou de se mandar sugestões e nesse ponto, até o dia 20 de outubro, nós vamos já encaminhar tudo e vou falar um dia aqui assim, nesta semana, logo pós 20, quando é 20? Quando é 20, Helena? 20 de outubro? Terça-feira, não é terça? Terça-feira. Então, vamos trazer isso. Não, desculpa. Não. 20 de outubro desse ano. Sim. Quinta-feira, ótimo. Mudamos do dia 20 para o dia 21. Tá bom? Sexta. Do dia 20 para o dia 21, que é sexta. Mudamos do dia 20 para o dia 21, que serve a semana. Na semana seguinte, 21, 22, 23, do dia 24 até o dia 28, 29, nós vamos reunir cada comitê separadamente e vamos reunir cada comitê junto com as sugestões, se vierem, para que a gente possa estudar tudo isso. 15 de novembro, é feriado, mas é só para uma data limite, 15 e 20 de novembro, estaremos publicando no site o calendário da federação. Tá? Vai
vai bater com a CBAT, não sei o quê. Eu acho que a CBAT sempre entregou esse calendário antes disso. Ela deve entregar também antes disso. Mas a gente, por um ponto nosso, depois se bater alguma coisa com a CBAT, a gente dá uma remanejada nessa história. Certo? Respondi? Respondi? O calendário com as provas vão ser definidas. O programa horário daqui, do desenvolvimento em base, é programa completo. Estou falando do alto rendimento. O alto rendimento, eles vão definir. Gente, espera um pouquinho. Eu não vou te falar isso. Eu não vou te responder isso, porque você vai me cobrar isso. E o teu clube faz parte disso. Se houver as reuniões e forem definido isso, vai ter que Então vamos repetir. Até o dia 28 estarão feitas as reuniões. Se vocês, e vocês porque você está fazendo parte da Orcamp, tá os 3 clubes do alto rendimento aqui, Pinheiros, BMF e Orcamp. Se vocês definirem isso, está definido. Se vocês não definirem isso, não vai ser a federação que impediu isso. Certo? Então, é bom isso para vocês não virem cobrar. Não me cobre não. Que provas vão ter, quando vão ter, tem que estudar melhor, tem que estudar pior, tem que não sei o que lá. Honestamente, eu não sei. Fala, alguém tinha levantado o braço aí. Mauro, Fale. eu acho assim, não sei, Cláudio ou Ricardo. Nós temos que tomar uma atitude e definir, olha, até dia 15 nós temos que... Eu ia sugerir isso, Mauro. Você disse que você vai enviar para os clubes que fazem parte, listados nesses comitês, o convite para formalmente ser aceito pelo presidente ou determinar quem será o representante. Ótimo. Eu vou de encontro ao que o Lázaro falou. Eu sugiro que, em alguns casos, até se os outros comitês puderem, antecipar essas datas. Tá? Porque eu vejo que a gente tem condições de terminar o mês de outubro com tudo isso bem desenhado. Para mim, Esse seria o ideal. eu só estou querendo dar tempo ao tempo. De, por exemplo, chegarem as coisas. A confederação já tem as datas dos brasileiros, como vai estar o ano que vem, mais ou menos definido? Pré-calendário já. Já tem o pré-calendário? Novidade para vocês. Saiu na nota oficial de hoje. Já vimos. Então eu já vou pôr uma posição ainda não fechada da federação. Para quem não viu, eu vou falar. A partir de agora, os campeonatos de seleções, o Interseleções, a confederação não paga mais nada. Antes ela dava estadia e alimentação. Hoje ela não dá mais nada. Hoje, vou repetir, bem aqui. Hoje, para deixar bem gravado, a Federação Paulista estaria fora do Brasileiro de Seleções. Acho complicado, porque se os clubes vão para o interclubes, o clube deveria ter o direito de ir ao interseleções. Tudo bem, mas ele é um Interseleções e a federação não tem como ir a Porto Alegre, estou supondo pelo último brasileiro, pagar. Quanto foi de passagem, Ari? 40 e tantos mil reais. 40 e tantos mil reais. E eu nem sei quanto custaria a estadia e a alimentação lá, porque foi. Então, por exemplo, vamos pôr que isso custasse mais 10, 15, 20 mil reais. A federação hoje não teria como arcar com 60 mil reais para levar uma delegação para o brasileiro Interseleções. Acho complicado, acho isso o fim da picada, também acho. A tendência é não ter mais. Interseleções. Não sei, aí eu já não sei. Porque olha, se São Paulo não está em condições de ir para um brasileiro no Rio Grande do Sul com os melhores 5, que foi o que nós fomos, o que dirá do Rio para cima. Então, eu estou falando, eu estou deixando bem claro, e é bom que o Clóvis aqui esteja presente para
ter minhas palavras e minhas palavras estarem gravadas e estarem lá no site. Hoje, Federação Paulista não iria. Mas também não adianta nada amanhã a Federação Paulista ter recursos e a Federação Paulista e a Federação do Rio Grande do Sul, porque era pertinho. Vamos supor, São Paulo, assim, é um posicionamento, mas São Paulo, talvez qual o número de participantes que São Paulo leva por um interestadual? 100, cerca de 100. Não, o número de 100 nós temos o quê? Deve quase 50%? Não. São Paulo leva 100. Não, esse percentual. A gente, sei lá, 50%, 40% dos participantes é de São Paulo. 50%. Isso. A gente tem uma força muito grande, provavelmente o brasileiro dificilmente deve sair de São Paulo alguns. Se nós O último brasileiro foi no Rio Grande do Sul, não vamos esquecer sim, disso. São Bernardo de São Paulo. Não, no Rio Grande do Sul, foi em Porto Alegre. Sim, estou falando para o ano que vem. A gente consiga. E se o brasileiro é aqui em São Paulo? Em O São posicionamento é esse? Não, acho que não. Sei. Eu não tenho custo. Só que a gente também não pode pensar, tudo bem, a gente pensa como São Paulo, mas a gente tem que pensar nos outros também, né? Até porque a maioria de São A Paulo. maioria é de São Paulo, mas no final. Gente. Nós temos uma força muito grande e poderíamos tentar fazer que os brasileiros fossem todos de São Paulo. Sim, eu posso até concordar, mas aí eu tenho que pensar nos meus amigos lá. Mauro participou, a Assembleia foi definida, o Toninho está definido isso, o presidente da Confederação está definido isso, que a partir do ano que vem, os brasileiros vão ser realizados em São Paulo, tendo Bragança como centro de treinamento. O estado que quiser fazer um campeonato brasileiro, o Mauro pode dizer ali, terá que arcar com tudo. Como o Norte e Nordeste? E o estado que quiser, se o Sul quiser fazer um brasileiro hoje, ele terá que arcar com tudo. Então não sairá, dificilmente sairá um brasileiro daqui de São Paulo. Que o estado que quiser vai arcar com tudo. Então, Só para dar um fecho nessa história, até que talvez tenha algumas pessoas que não saibam. A CBAT está fazendo um convênio, eu não sei do que chamar, né? Um contrato com um empresário, pessoa física, que comprou a área de Bragança e ele vai alugar essa área de Bragança a preço módico, a R$10 mil por mês, para a CBAT. Então aquela área de Bragança, onde tem pista, alojamento, etc., que vai ser ampliado, inclusive esse alojamento e tudo, será a sede técnica da CBAT. Então, treinamentos de alto rendimento, etc. E, lógico, a CBAT fará todos os suas competições, os seus campeonatos na casa dela. Não vai, eu quero levar lá para São Bernardo. Tá bom, você quer levar para São Bernardo? Ó, custa isso aqui, você paga? Eu pago. Bom, então você leva, ela vai de bom grado, mas... Mauro, voltando um pouquinho para a pauta, boa. o comitê de alto rendimento, eu sugiro agora, acho que me surgiu só agora, que a CBAT, a diretoria de alto rendimento, teria que participar. Eu acho que os dois calendários eles têm que se cruzar. Os dois calendários irão se cruzar, mas a CBAT é a Confederação Brasileira de Atletismo e nós somos a Federação Brasileira, a Federação Paulista de Atletismo. Eu, como membro do comitê, estou sugerindo isso. Sim. Então o comitê conversa e decide, Mauro. Não, desculpa, é uma ingerência da presidência, Ricardo, desculpa. Então não tem comitê, Mauro. Não, tem comitê para decidir todas as partes técnicas. Você já está ingerindo? Não. A federação, isso é uma questão técnica, Mauro. Não. Eu estou pedindo para a CBAT participar com a gente, porque se tiver uma prova de salto com vara aqui, a CBAT não colocaria no calendário dela a prova de salto com vara ali. Ou colocaria ali e a gente não colocaria aqui. Não dá para você ter duas pessoas falando de atletismo. Convidá-los para participar de uma... mas não fazer parte do comitê. O convite é a mesma coisa que o Lino propôs aqui, que a cidade, que os caras da região viessem. Não, fazer parte do comitê é uma coisa. Fazer parte do comitê é uma coisa. Fazer parte, ser convidado para chamar, para conversar, para discutir junto ao comitê é outra completamente diferente. E a confederação e a federação são duas entidades do mesmo fim, mas outras. A confederação cuida do Brasil como um todo. Nós cuidamos de clube.
Nós cuidamos de clube. Mauro, esse tipo de coisa você não precisa me explicar. Que Eu sei, mas bem. então- A questão aqui é o seguinte, explicando, nós por favor. estamos fazendo um calendário onde o alto rendimento tem a atuação direta da CBAT. Sim. Se nós fizermos um Frankenstein aqui e a CBAT um Frankenstein lá, vai ter os mesmos problemas que eu venho há 7 anos ouvindo dos Cara, treinadores. desculpa, a CBAT, se eu não me engano, a Chile, mais pessoas que estão aí, a CBAT só tem uma competição, que não é completa, que é o GP. Só! Quando vai ser seu GP? Que provas você vai fazer? Pronto, acabou. Isso morreu o assunto. Isso é uma coisa. O resto das competições, Troféu Brasil, programa completo de prova em 4 dias, etc. Os brasileiros, programa completo de prova em 3 dias, etc. Nós não precisamos de alguém da CBAT aqui. A CBAT faz 5 GPs. Opa, CBAT, vem aqui, porque os seus GPs vão estar atrelados com a gente. Nós não poderíamos, assim, se eu fosse dessa forma, não sei se esse modelo que nós estamos propondo seria válido, porque a CBAT faria 5 GPs. Não sei. Não tem choque, né? Não tem choque. E o pior, não sei se o Clóvis, assim, eu acho que não é a área dele, mas, por exemplo, a CBAT define o GP, não só a data, mas as provas do GP, um mês antes, 15 dias antes, pelo menos desse GP foi assim. Ela definiu um mês antes, no afogadilho do VaptVupt. Mauro, não é do departamento de alto rendimento, mas as provas que são definidas no GP é uma ordem da IAF. Então, piorou. 15 dias antes da competição. Esse ano foi puxado por conta disso. Então é o seguinte, Mauro, eu estou te falando que eu ouço não só dos treinadores do meu clube. Eles reclamam sim da organização das provas em relação aos 2 calendários. O que eu estou propondo aqui é que a gente consiga conciliar as 2 agendas. Se não tem ingerência no comitê, mas já teve a primeira, a gente tira a ideia da CBAT participar, a gente faz um nosso, e aí a gente vê um dia se vai casar. Ricardo, vou repetir. Nós convidamos a CBAT a participar para ela definir o GP, porque a única coisa que tem é o GP, gente. É o GP. No ano passado teve o indoor. Aliás, esse ano. Teve o indoor porque nós fizemos. Nossa federação fez. Não foi da confederação. Zero da confederação. Zero. A federação fez tudo ela e arcou com todas as despesas do indoor ela. Não saiu. Saiu só de dinheiro da federação. Certo, gente? Chile. Só um minutinho. A federação consegue definir uma data para sair o regulamento e o calendário? Nós já falamos aqui, depende do comitê técnico. Vai depender do comitê técnico. Para mim, eu vou até falar uma coisa aqui, gostaria de ter isso oficial, mas tudo bem, se não tiver, tá tudo certo. Um dos clubes aí de 2 comitês, que é o Asa São Bernardo, não está presente aqui. Mas, por exemplo, do alto rendimento está aqui o Pinheiros, está aqui o Orcamp representado e está ali a BMF também com o seu responsável. Da base? Tá no tema. Não, do desenvolvimento, a Orcamp está aqui, São Bernardo não está aqui e o IEMA está sentado ali na mesa. E o da base, o SESI está aí, o Centro Olímpico está aí também. O Vitor ou mas São Bernardo não está aí, tá certo? Por isso que eu só quero, assim, se quiser, o que eu quero dizer com isso? Se o alto rendimento, quiser marcar a sua primeira reunião hoje aqui, eu confio nessas pessoas que estão aqui. Pode marcar, vamos fazer a reunião aqui amanhã. Tá bom, a federação está aqui, está aberta, pode vir aqui amanhã e fazer. Sem problema nenhum. Mais uma vez, nós não queremos ter a pecha
que nos dão indevida, mas nos dão de manipular o comitê, que o comitê fala uma coisa e é outra, etc, etc, etc. Não é isso. E agora nós vamos deixar isso bem clarinho. Vamos deixar isso bem clarinho. Tudo que for técnico é única e irrestrita responsabilidade do comitê. A federação vai palpitar e a hora que tiver influência na parte financeira. Fora da parte financeira, a federação não vai abrir a boca. Não vai abrir a boca. Pode, por exemplo, a Elisângela vai fazer parte do comitê de desenvolvimento, de alto rendimento, por exemplo. Pô, a Elisângela é uma pessoa altamente experiente como atleta, como dirigente, vai ter direito de falar. Como eu posso fazer parte aqui do comitê e posso ter meu direito de falar. Eu já estou à frente dessa federação há 4 anos, mas sou dirigente esportivo há 40. Então, a gente mais ou menos tem uma ideia do que a gente fala. Ô Mauro, assim, o que eu estou percebendo é simples, os calendários serão fechados, serão 2 dias, enfim. Isso, com exceção do alto rendimento ali, que está sendo a discussão. Pensando no desenvolvimento e na base, então, se os clubes quiserem se reunir, é só marcar, vir aqui na federação, quebrar a cabeça, é isso? Os comitês, né? Os comitês. Comitês. Sim, os comitês. Comitês. Os comitês que estão sendo representados pelos clubes. Verdade. Então, para nós não tem problema nenhum. Não, na nota oficial aqui está só alimentação e hospedagem, não transporte. Não, mas o transporte nunca pagou, o transporte sempre foi nosso. Transporte nunca pagou. Não, o transporte nunca pagou. Transporte nunca pagou. Por isso que eu falei, a federação gastou 40, 50 mil reais de transporte. Se tivesse que gastar mais 20 e poucos de alimentação e hospedagem, ficaria inviável. Hoje já ficaria inviável o transporte, mas... Mauro, quando a data, acho que é fundamental, para os clubes mandar oficialmente, esses clubes que estão aí, o representante oficial do clube. Gente, tem que ser o mais rápido possível. Amanhã, eu não vou falar nem hoje, porque se terminar hoje no horário normal, a Helena já vai mandar para os clubes dos senhores esses ofícios, já solicitando o representante legal e oficial. Eu até vou colocar, e aí peço uma sugestão de vocês, os representantes. Porque num dia não pode vir o Cláudio, ele vai mandar o Clodoaldo, não sei o que, não sei lá. Mas a gente gostaria de ter isso oficialmente, porque amanhã o presidente do Pinheiros pode vir me cobrar, falar assim, mas eu não mandei o Clodoaldo lá, perdão o Clodoaldo até a ausência dele, mas eu não mandei o Sanderley lá, foi o Sanderley que ele está aqui. Eu não mandei o Sanderley lá, ele resolveu, mas não resolveu pelo Pinheiros. Pô, e é verdade, né? O representante oficial do Pinheiros era só o Cláudio, por exemplo. Isso, a ideia, até que data o clube tem para se manifestar? Nós vamos pedir o mais rápido possível. Esta semana mesmo. Sim, gente, tudo bem, mas eu não posso... Sério, Cláudio, me ajuda aqui. Eu já trabalhei no Pinheiros há 30 anos atrás. Como é o trâmite no Pinheiros? Complexo. Entendeu? Isso vai, acho que ainda no meu tempo a coisa... Você manda um ofício para o presidente, mas antes é de esporte, ele passa para o diretor de esporte, depois passa para a mão do Cláudio, que é o gerente. Aí o gerente chega e tal, aí ele manda para o presidente. Aí o presidente volta todo o caminho, aí eles assinam. Quanto tempo leva isso? Não tenho a mínima ideia. O pessoal que pode atrasar... Não tenho a mínima ideia. É diferente, por exemplo, da Orcamp, que você fala com o... Puta. O Evandro vai ser fulano, assina e acabou. Mauro, 2 questões. Já respondendo o que você está me dizendo, é o seguinte... isso é de interesse geral. Certamente existe o rito dos processos internos, mas existem formas da gente agilizar esse processo, cada um na sua instituição. Isso é óbvio que é do nosso interesse ter isso definido no menor tempo possível. Então a gente vai se comprometer a isso também. Um ponto importante que eu quero te fazer uma pergunta, na verdade uma consulta, e que eu me lembro que no final do ano passado foi um questionamento forte que veio em um dos nossos encontros, em relação à exigência, ao modelo de arbitragem que era exigido pela CBAT
o que encarecia, onerava bastante as competições que eram realizadas no nosso calendário. Houve alguma novidade, houve uma conversa com o CBAT, há espaço para a gente falar sobre isso, porque competições de desenvolvimento e base, se a gente tiver a obrigação de ter aquele número de árbitros que é exigido pela confederação para validar resultado ou assim por diante, vai inviabilizar e vai voltar no mesmo problema, que é um custo alto de uma competição de 2 dias, que pelo que se apresentou no passado chegava na ordem de 30 mil só de arbitragem. Então, são pontos que são importantes para que a gente já tenha aqui e acione todos os canais, senão não vai adiantar a gente sentar e conversar sobre isso se não tiver números claros de orçamento, entendeu? Nós já estamos com isso certo. Nós vamos usar, principalmente nas competições do interior, árbitros regionais, árbitros locais, que isso barateia demais o custo. Vamos levar os cabeças para lá, se for necessário, se naquela região não tiver os cabeças, não, mas nós vamos levar para lá. Mas isso já está equacionado e já está solucionado pela federação, junto à CBAT, pela federação só. Isso está equacionado. Isso está equacionado também. Lógico. Só que o alto rendimento, por exemplo, assim, até por ser uma competição mais curta, etc. E assim, essas competições vão ser nas melhores pistas, eu acredito, porque ele é um alto rendimento. Nós vamos ter lá os melhores árbitros, mas a gente já equacionou tudo isso, por isso que dentro dessa equação financeira que a gente fez, a gente chegou mais ou menos num número de R$55 o alto rendimento, pelo número de participantes que deve ser reduzido, e manter o valor de R$30 nas competições, nas outras competições. E quando a gente falou daquele, que eu concordo com você, quando a gente falou aquele de dobrar, a gente tá com muito medo do canibalismo, entendeu? Pô, eu não entrei e tal, não sei o que, eu vou para lá. O nosso interesse não era muito que esse cara saísse daqui e fosse para uma outra região. Por isso que você está punindo. Olha, eu não sei não se a ideia não é essa. Você entendeu? Não sei. Então, entendi, compreendi, é uma questão de se conversar e discutir isso aí. Porque isso não está embutido, esses caras aí, não é que nem o governo paulista, que a multa ele embutiu no orçamento dele. Isso não está embutido no preço do campeonato, não. Então, quer dizer, você quer ver outra coisa que nós vamos ter que ver? Nós, assim, o pessoal do alto rendimento vai ter que ver, porque dificilmente no desenvolvimento vai acontecer, por causa do Mundial até, são os estrangeiros. São os estrangeiros. Quantos chilenos? Nós tivemos 29 chilenos na competição aí do... 29. E eu não sei, assim, no alto rendimento... Esse intercâmbio é positivo, a gente não pode fechar para isso. Pera, eu não estou falando que ele é negativo, nada disso. Eu quero dizer assim, e é um tipo de uma coisa que você não tem como prever. Se você prever números besta, que só são 8 que vão participar de uma competição do alto rendimento, e aparece mais 10 estrangeiros, eles não vai deixar competir? É só uma coisa para nós todos pensarmos. Não vamos deixar ele entrar na final? Outro estado, né? Então ele não entra na final? Quando eu falo estrangeiro, eu falo estrangeiro de uma moda geral. Outro estado, etc. Não, nós temos que deixar ele entrar na final. Não podemos barrar ele na semifinal. Você vai pagar R$200 só para correr a semifinal. E aí? Não entra na final lá? E se acontece de ter só 8 e são 6 de fora do estado de São Paulo e só tem 2 vagas para os paulistas, e aí? Eu acho que são critérios que a gente vai discutir. Por isso que eu estou falando. O comitê vai ter que discutir. Nós só temos que pensar é que isso existe. E isso é real. Isso existe, mas tem uma questão que é a questão financeira, que você está colocando, que a pessoa que não é filiada paga o dobro. Para chegar na final ele tem que ser filiado. Um estrangeiro ele não vai se filiar à federação. Não, mas Ricardo, eu não estou pensando nem nisso, no desenvolvimento aqui. Isso não tem. Esse cara não vai vir aqui, ele não vai acertãozinho para competir. Dificilmente isso vai acontecer. Tá certo? Ele não vai. E outra, ele não é da região dele, ele vai ter que fazer o melhor tempo para vir da final do estado.
meu problema dos estrangeiros, e quando eu falo estrangeiro, é estrangeiro local, que é o estrangeiro do país, né, que é o estrangeiro do Rio, etc, etc, e o estrangeiro realmente de fora do país. Zé, você lembra mais ou menos quantos estrangeiros nós tivemos esse ano aqui? A média das competições grandes era de 100. Entre o pessoal de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, dava mais ou menos 100. Então, pensem nisso, até para quando a gente chegar na reunião, do alto rendimento, pensar que isso existe. De chegar aqui todo mundo, e agora, o que nós vamos fazer? Aparecer. Meu medo é esse, você vai fazer uma competição, não sei, eu acho que vocês devem estar pensando 18, 20, eu não sei, eu juro que eu não sei. Mas deve estar pensando uma competição dessa. Aparece mais 10 caras aí? Puta, complicou. Mas essa não é índice. Hã? Índice técnico. Mas, Mauro, mas esse cara é estrangeiro, gente. Mauro, não sei. só dar uma colaboração. O estrangeiro de outro país é controlado pela CBAT. Quer dizer, o comitê pode só informar a CBAT dizendo, olha, o número de estrangeiros aceitos nas nossas competições são 2 por prova. A CBAT vai filtrar lá e vai falar, olha, infelizmente não podemos liberar a participação. Eu só não sei se isso é uma política salutar para a CBAT. Então. Eu, como presidente da CBAT, ia falar, ó, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu vou arrumar um problema com o presidente do Chile lá, que, pô, fala, Clóvis. Não, sugerir rapidamente, simples, 2 finais, uma para estrangeiro e outra para os paulistas. Isso aí na hora do comitê. É o seguinte, acho que quando a gente tem regras bem estabelecidas previamente, né, tudo fica muito mais simples. Então, se a gente já estabelece antes que não pode participar do final, não pode participar do final. O que eu acho, assim, qualquer situação, desde que a prioridade de participação é dos clubes e de quem está em São Paulo. É isso, sim. Tudo bem, só que aí é onde eu falo que, por exemplo, assim, existe um pouco da ingerência da federação. Existe o lado político da coisa, gente. Nós não podemos esquecer disso. Eu não posso solicitar a CBAT que dê uma autorização que ela dá normalmente. Bom, o cara só participa aqui se a CBAT autorizar. Os estrangeiros de outro país. Só participa aqui se a CBAT autorizar. A partir do momento que a CBAT autorizou, eu não sei. Eu estou falando bem por mim. Né, tem brasileiros que vão para fora também. Eu vou falar por mim. Espera um pouquinho, Clóvis, vou falar por mim. Eu não sei se esse cara não vem aqui para ele ser truncado na metade da prova, da competição dele. Ele também vem aqui, os estrangeiros só vêm aqui, gente, e vamos ser bem claros, por uma coisa básica. Ele vem aqui para resultado, para índice. Ponto. Então ele vai querer ir para a final. Ele não vai aceitar ficar fora. Eu vou só até a semifinal e não vou para a final. A ideia do Clóvis, na minha visão, é muito mais salutar. Uma final de estrangeiros e uma final de brasileiros. Tendo, uma ideia para o regulamento. Tendo 50% a mais de estrangeiros, será feita uma final por os estrangeiros só. Ponto, acabou. Final qualquer coisa do gênero. Independente do que for, a gente já tem que pensar, né? Sim. Deixar a regra antes. Sim. Não acontecer na hora e ficar todo mundo Sim, não, concordo. Isso é ponto pacífico. E se o cara tiver que não ir, ele já sabe da regra que vai ter. Na hora que ele saiu, ele viajou sabendo disso. Como foi feito no estadual sub-16? Porque foi uma grande festa para nós e para eles. Eles entraram, normal. Eles entraram, eles pagaram, acredito que um valor estipulado. R$100. Então, E nós fizemos com a autorização dele a premiação. Então, perfeito. Que nós premiamos eles também. Saudável. Gente, espera um pouquinho. Vamos deixar isso para os comitês?